Duplo twist hablado. Olá para você fã de ginástica que nos escuta. Meu nome é Gabriel Gentili e este é o Duplo Twist Hablado, seu podcast número 1 para falar sobre ginástica artística. Estamos aqui em nossa primeira edição do programa, então eu vou apresentar quem está comigo. Boa noite, Gabriel Ursi. Boa noite, pessoal. Prazer. Boa noite, Malu. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. E boa noite, Gabriel Lincoln. Boa noite. Estou muito feliz em começar esse novo projeto. Boa noite, mas também bom dia e boa tarde para quem estiver escutando a gente em outros horários do dia, sei lá se tem gente que está escutando a gente em outro lado do mundo, em outro fuso horário, então seja aí, tenha um bom qualquer período que você esteja. Bom, nessa primeira edição, nossa pauta principal é o DTB Pokal. Competição que aconteceu no último final de semana em Stuttgart, na Alemanha, reunindo equipes de vários países, inclusive o Brasil. A delegação brasileira foi com uma equipe, podemos dizer assim, alternativa, misturando alguns nomes novos com alguns nomes que chegaram até a estar no Mundial do ano passado. Tanto no masculino como no feminino, a equipe do Brasil ficou em 9º lugar. Já nas finais, por aparelho, Júlia Soares levou o ouro no solo e Yuri Guimarães ficou com a prata no salto. E no final da competição, também tivemos a Mixed Cup, que é um formato diferente de equipes mistas, onde o Brasil fazia uma competição não muito boa, mas na estratégia conseguiu a medalha de bronze ali no final. Bom, dito isso, vamos falar sobre a participação do Brasil, começando aí com a participação da equipe feminina, né? A gente teve uma equipe composta pela Júlia Soares, a Caroline Pedro, Luísa Maia, Josiane Calisto e a Gabriela Barbosa. Então, gente, vamos falar assim, no geral, né, como foi essa participação do Brasil na competição por equipes, terminando em 9º lugar. Começa com você, Gabriel Ursi. Bom, gente, eu acho que se tem uma palavra que descreve essa competição, é surto. Eu acho que foi um surto completo, do começo ao fim, porque, bom, a gente foi com uma equipe que tem algumas promessas, mas que ainda falta bastante em dificuldade de execução para ser competitiva internacionalmente, né? Então, os Estados Unidos não estava com seu time A, mas o time B deles é bem robusto, eles têm uma profundidade de talentos maior, né? Eles têm várias meninas que conseguem fazer mais do que 50 pontos no individual geral, que é uma nota ótima. Então, eu acho que foi um surto, e eu acho que no fim os resultados do Brasil, as entregas do Brasil foram menores do que eu esperava. Eu acho que as meninas que foram já apresentaram séries melhores, mas eu quero ouvir da minha amiga Malu o que ela acha desse surto completo. Um completo surto, realmente. Não tem outra palavra para descrever essa competição, né? Do começo ao fim. Eu acho que a gente pode... A gente é torcedor profissional, né? A gente está aqui para cornetar mesmo. Até porque a gente tem um jornalista profissional, e a gente tem um árbitro, e aí tem nós dois aqui que é só para falar mal mesmo, só para falar que foi um surto. Tem umas escolhas assim de line-up que a gente não entendeu muito bem, né? Acho que por que a Bia não fez solo e por que... algumas questões que a gente pode considerar na formação da equipe mesmo, mas, no geral, eu diria que é uma situação preocupante para a gente no futuro, né? Que a gente conseguiu ver. Mas aí a gente vai conseguir ver o que a gente pode fazer com isso, porque é um cenário que quando Rebeca, Flávia e Lohane saírem, e a Jade também, né, coitada, que está aí fazendo o barro, quando elas saírem, eu acho que nossa situação é muito preocupante. E aí a gente pode ter a análise do nosso hábito profissional aí, que é o Lincoln, e falar um pouco mais disso. Até porque a gente é só nas opiniões, né? Só o que tá feio que tá bonito. E vamos A agora gente tá, exatamente, a gente não com o tem informação especialista. nenhuma de nada, tá certo? Estamos aqui Aquela para coisa, conectar. se vocês falaram surto, assim, foi uma competição caótica no geral, assim, não tô querendo dizer, tipo, só em questão do resultado, assim, mas foi uma competição muito maluca, assim, em termos de resultado geral, não só do Brasil, como dos outros países também. E um formato também muito maluco, mas a gente tem que considerar também que a gente está em março, não é começo de temporada, Exato. então tem muita coisa para rolar ainda no ano. Só que eu acho preocupante o nível que a gente está hoje. Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre essa competição. A primeira é a convocação. É uma convocação, claramente, que não é das nossas meninas principais, só que, de certa forma, é o que a gente tinha para o momento. Porque a Flávia está voltando de lesão, Lohane também está
voltando de lesão no pé, né, que ela estava sentindo as dores da lesão crônica que ela tem, Jade voltando de lesão, Ana Luísa voltando de lesão, Rebeca sendo poupada, então eu não acho que dá para falar que essa é uma equipe B que a gente mandou, porque era a equipe que a gente tinha no momento. Foi uma equipe de ginastas mais jovens para apostar numa renovação, então foi as meninas aí de 2007, que foi a Josiane e a Gabriela, que subiram para adulto esse ano, a Luísa Maia, que subiu para adulto ano passado, e foi as que já são mais veteranas, né, que já estavam no Mundial do ano passado, a Júlia e a Carol, para dar uma segurada na equipe. Então, eu acho que, de certa forma, não tinha como a gente ter um resultado muito mais expressivo do que foi, porque realmente a equipe não era a nossa equipe principal. Mas esse nono lugar é um pouco decepcionante, sim, porque as meninas, mesmo sendo mais jovens e sendo de uma renovação, elas tinham potencial para fazer coisas melhores, tirarem notas melhores, fazerem séries melhores, que elas já fizeram em campeonatos brasileiros, sul-americano, enfim. Mas é um resultado ok para a estreia internacional de alguma delas. Uma coisa que eu percebi foi que as notas dadas para as brasileiras foram um pouco rígidas demais. Era isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar. Porque eu tive essa Exatamente. sensação, mas eu não tenho fundamento. Mas eu queria ouvir sua visão. Exatamente. Eu andei fazendo algumas arbitragens das séries do DTB e, sinceramente, eu acho que o Brasil foi um pouco canetado para mais, sabe? Tipo, pesaram a mão com as meninas, porque a gente teve séries do Brasil super limpas, tirando, por exemplo, notas muito baixas, e séries das americanas, por exemplo, um pouco mais sujas, tirando notas um pouco mais altas. Então, eu acho que teve um protecionismo aí da arbitragem em relação aos países maiores, assim, digamos, na ginástica aqui, os Estados Unidos, por exemplo. Não que a gente não seja grande, mas os Estados Unidos já é um país mais tradicional há mais tempo. Então, eu acho que isso pesou na hora da arbitragem. Eu senti isso principalmente na trave. Eu achei as notas de trave do Brasil, assim, poderiam ser bem melhores. Principalmente, por exemplo, da Júlia ali, que fez uma série boa. Assim, já fez séries melhores, mas eu acho que as duas séries que ela chegou a apresentar durante o fim de semana eram séries para, pelo menos, chegar nos 13 pontos e só, tipo, aquela, tipo, tirou 13,05, né? Uhum. Eu acho que as notas de trave, até da Josiane também, no segundo dia, que foi a prova que ela cravou bonitinha, eu acho que eles poderiam ter dado mais nota. Não foi realmente a melhor série de trave do mundo, mas foi uma série bem decente, bem boa, assim. E eu acho que eles poderiam ter dado um pouco mais de nota, até porque eles deram notas bem maiores para séries de outros países que talvez não merecessem tanto. E eu acho que no resultado geral do Brasil fica aquela coisa, porque assim, eu já sabia que, pensando assim, na escalação do Brasil com uma das outras equipes, eu sabia que assim, ia ser difícil ganhar medalha, mas era uma equipe que dá para ficar em quinto, sexto lugar. E é um resultado assim, que a gente teria conseguido se não fossem algumas falhas que a gente teve ali, algumas séries com queda na trave, no solo. Eu acho que esse é um resultado ali que. Acho que isso talvez decepcionou, que tá, assim, decepcionou de certa forma, mas também é aquela coisa de início de ano, primeira competição. No caso, por exemplo, da Gabi e da Josi, primeira competição internacional no adulto, né? Então tem toda essa coisa assim de quebrar o gelo no início de temporada. Exatamente. As meninas acabaram de subir, né? A Gabriela e a Josiane. Vem de um período complicado também, de pandemia, então acho que isso pode dar uma justificada no porquê delas não estarem no maior auge possível que elas poderiam. Mas, enfim, não deixa de ser um resultado que a gente fica com aquele gostinho, né? De, nossa, poderia ter sido um pouco melhor. E fica aquela coisa também de que, pelo menos tem um feedback, né? Então, já fizeram essa primeira competição internacional, então agora acho que coisa delas chegarem, voltar no clube com os seus treinadores e ver o que precisa arrumar o que precisa consertar nas séries para conseguir notas melhores também. Uhum. Uma coisa que eu gostaria de falar, que chega a ser até redundante, porque isso aí é uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu preciso frisar isso, que é a consistência da Caroline Pedro. Porque, se não me engano, todas as ginastas tiveram falhas, de menos ela.
A Júlia também não teve. Realmente, a Júlia também não teve, mas a Caroline é aquela ginasta que ela fez todos os aparelhos, fez ali com a segurança que ela podia, em todos os dias, e entregou, né? Muitas vezes as pessoas querem julgar a Caroline, enfim, por qualquer que seja o motivo, mas a gente tem que reconhecer isso, que ela é aquela ginasta de segurança, é aquela ginasta de solidez que ela passa pelos aparelhos, faz a parte dela e tira a boa nota dela ali. E não é a primeira vez que ela faz isso, né? No PAN também, do ano passado, que a gente ganhou dos Estados Unidos, ela não errou nada e fez um solo maravilhoso, inclusive. No Brasileiro, que teve em Salvador também, que eu estava vendo, eu pude ver ao vivo, ela fez uma paralela sensacional, acho que é a melhor da vida dela. E no Mundial também ela não errou, e Júlia também é a mesma coisa, né? Ela sempre muito sólida, no PAN também foi muito sólida, ela não erra esse solo assim à toa, ela crava muito bem as chegadas. E aí, no ano passado também, Júlia foi muito sólida, tirando o erro que teve no Mundial, mas era o primeiro Mundial dela e até Rebeca errou, como é que Júlia não vai errar? Mas as meninas são muito, muito sólidas, tanto a Júlia quanto a Carol, e acho que não justifica, né, o pessoal ficar fazendo pouco caso, porque são pessoas importantíssimas para a nossa equipe. A gente não tem uma equipe só de 2 pessoas, não. O time tem que ter 5 e a gente tem que contar com todo mundo. Até porque a gente já viu o exemplo de 2019 e não é bom tirar ninguém do pódio, não. Isso que eu acho que é Exatamente isso que eu ia falar. A gente teve, em 2019, a gente não tinha ginastas de uma que não era do line-up principal, né? Então, quando machucou a Rebeca, machucou a Jade, a gente acabou ficando, por exemplo, sem nota de descarte numa rotação do Mundial. E por mais que o nível não esteja dos melhores, a gente tem ginastas para ser aquela quarta nota ali, para caso a gente tenha uma lesão inesperada, a gente ter alguém para ir no lugar. E isso é muito Não bom, é a algo que a gente maior. não tinha. É muito bom isso, é algo que a gente não tinha em 2019. E talvez se a gente tivesse uma ginasta do nível assim da Carol, por exemplo, a gente não tivesse ficado sem a vaga em Tóquio. Exatamente, não é a maior D do mundo, não é a maior nota de dificuldade, mas são meninas super sólidas que a gente precisa contar pro ano todo, né? Tem muitas competições no ano e não dá para ficar contando com as meninas que têm 10 anos de profissional a vida toda, em todas as competições. Então é muito importante a gente dar valor para essas meninas também que estão aí fazendo nota pra gente. E eu Gente, acho que. diga Pode aí, falar, Gá. Ursi. Não, eu só ia falar que eu acho que vou fazer um pouco, defender um pouco o outro lado, né, nessa discussão, porque eu acho que a gente vê, né, um sentimento de frustração nos gym fãs brasileiros, né, comunidade de fãs de ginástica artística, com essa competição, né, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, etc. E por que que eu acho que as pessoas estão tão frustradas? Eu acho que são dois motivos. Eu acho que o ano passado a gente estava com um potencial absurdo de medalhar e de medalhar bem no Mundial por times, e a gente não conseguiu por uma questão de a nossa segunda principal atleta se lesionou, e a gente teve que contar com uma nota 11 ou 12 da Carol na trave sem queda. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco com esse sentimento ainda do Mundial, de esperar muito do Brasil, então entregar o consistente já não é suficiente para o brasileiro nesse momento. E eu acho que também tem uma questão de que o mundo, né? Se você olhar a Itália, por exemplo, Estados Unidos sempre tem dificuldades muito altas, eles têm os programas de execução, mas eles sempre têm Ds muito altas. A Itália, eles têm uma evolução absurda, né? Inclusive, fora da equipe principal deles, meninas fazendo paralelas próximas de 6 de dificuldade, muita gente tentando saltos mais difíceis. Então, olhando para o lado, eu acho que o fã brasileiro ele também não, ele fica querendo mais evolução, principalmente em dificuldade, de ups, ups, ups. E eu acho que os dois lados têm o seu momento, mas eu entendo todo mundo um pouco nessa Mas divisão. são coisas diferentes, assim. Por exemplo, uma coisa é você querer dificuldade, outra coisa é você atacar atleta por atleta não ter dificuldade. Acho que a gente pode até fazer um episódio aqui sobre como é o sistema brasileiro de ginástica, como a CBG trabalha. Acho que isso é uma coisa que a gente pode chegar. Se a gente for adentrar nisso aqui agora, a gente vai ficar 5 horas de episódio. Mas isso não é culpa da Carol, isso não é culpa da Júlia, não é culpa da Josi. A gente sabe de onde vem isso, do histórico que é isso, é uma coisa que a gente precisa pontuar. Então, assim, eu acho que agora é valorizar a atleta que está aí, a atleta que é consistente, que é o que está entregando o melhor que pode.
Agora, quando essa atleta tinha 12, 13 anos, o que que a gente estava fazendo com ela? Então, eu acho que esse é o principal ponto que a gente deve olhar, que eu acho que é uma história que a gente pode contar aqui também de como tudo começou, para onde a gente está indo, aonde isso vai nos levar. Só que acho, e concordo com o que você falou, tá? Não estou falando que você está errado, não. Acho que é um ponto que tem que ser frisado e é importante, e a gente está vendo esse descontentamento mesmo do pessoal. Mas não é culpa da atleta, né? Não adianta ficar atacando a atleta, nem falando nada, sendo que ela não tem culpa, ela está fazendo o melhor que ela pode. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que considerar também. Porque a gente vê essas coisas assim em chat, né? Um pessoal muito sem noção que fica falando que tá xingando a atleta pessoalmente, sendo que ela não tem nada a ver com isso, né? Ela tá fazendo o trabalho dela, tá representando o país e tal. Então, acho que isso é uma Olha, coisa que a eu gente tem que acho que considerar nos depende. próximos pontos. Eu acho que depende, porque, embora a gente goste muito de todas as nossas ginastas, as ginastas não estão ali de graça, elas não estão ali, tipo, vou ali fazer entretenimento pro povo. As ginastas, elas recebem por isso, para ser ginasta, sabe? Então, beleza, por mais que ela não seja alguma ginasta, enfim, qualquer que seja, não seja da mais explosiva, da mais talentosa, que entregue mais potencial acrobático, eu acho que ela deveria, no mínimo, se esforçar para ser limpa. É uma coisa, assim, até de valorização do trabalho dela, tipo, de honrar o dinheiro que ela está recebendo. Mas é uma situação complexa, de fato. Complexo mesmo. A gente até acabou desviando um pouco do assunto, né? Que, como eu disse, se a gente for começar a destrinchar isso, é uma coisa que acho que a gente pode ficar horas aqui falando sobre, né? Lincoln, seu destaque positivo da final feminina do Brasil. A nossa final por equipes do feminino, ela, assim, foi um choque de realidade, para falar a verdade. Por mais que eu esperasse coisa melhor, eu sabia que podia acontecer o que aconteceu, né? Não foi o melhor desempenho que a gente pôde ter. Meu destaque positivo, eu acho que a Luísa Maia, ela foi bem, a Caroline Pedro também foi bem. Foram atletas que entregaram... A Carol, ela entregou consistência, acertou as séries dela lá. A Luísa acabou tendo, infelizmente, uma falha na trave, mas foi uma prova de trave com uma nota de dificuldade boa, a partir de 5. Ela fez um solo, abrindo de Tsukahara, que é uma passada legal, tirou nota boa, e fez um Yurchenko com pirueta no salto também, muito bem executado, que pontuou acima de 13. Então essas duas aí foram os pontos positivos para mim. Malu, quais os seus destaques aí da participação do Brasil? Acho que Lincoln falou muito bem, né, sobre o choque de realidade que foi. A gente sabia que não era a nossa equipe principal, que a gente não ia ter grandes resultados, até porque tinha outras equipes melhores, equipes que estavam com um pessoal mais experiente do que a gente. Mas uma coisa que eu vou pontuar, já pontuei no começo e vou pontuar de novo, para mim é a segurança da Júlia, como a gente pode contar com ela nas competições, como ela é muito sólida, né, nas execuções dela, tanto na trave quanto no solo. Uma coisa para mim que eu acho negativo e tenho achado já há muito tempo é o salto do Brasil, né? Acho que tirando as meninas da nossa equipe principal, a gente não tem tanta dificuldade e nem execução nos saltos. Nossas notas de execução no salto foram muito baixas para uma pirueta, então as meninas estavam tirando 8,4, 8,5 para uma pirueta, e isso é muito baixo. E fica também a preocupação e o questionamento de por que não pode aumentar um pouco essa dificuldade também, né? Por que ninguém no Brasil salta um pirueta e meia, por exemplo? Então, acho que isso é um ponto a se pensar e foi um ponto negativo dessa final por equipes. Por seus destaques aí da participação do Brasil. Bom, antes de falar, só queria responder, né, complementar a Malu, que essa performance no salto, ela também surpreende, tendo em vista o histórico do Brasil, né? A gente é o país de Jade Barbosa, que, enfim, apresentou saltos dificílimos em competições internacionais. Uma das poucas a apresentar, se não me engano, a Manar, naquela época. E a gente tem a Rebeca Andrade, né? Como não citar. E esses técnicos, né? Por exemplo, o Chico, ele está no Brasil. É óbvio que ela teve participação de inúmeros treinadores junto a ela na sua história. Enfim, não vou citar porque foram vários. Mas o Chico teve um papel essencial, né? De entregar esses saltos belíssimos, que são, na minha opinião, os saltos mais
bem executados hoje no mundo, da Rebeca, e a gente não vê isso refletido na nossa equipe, né? E a gente não sei se é uma questão de falta de tempo no CT, com treinamento específico, eu realmente não sei, não tenho capacidade de explicar, mas a gente fica realmente surpreso. Mas vamos falar de coisas positivas. Eu acho que, com certeza, a consistência da Júlia na trave e no solo são um baita de um destaque. E quando eu falo de consistência, não é só não cair. Principalmente na Traves, ela tem várias sequências que ela entrega com muita frequência, com poucos erros de execução. Então, eu acho que isso hoje é essencial. A gente está vendo várias traves sem queda, com notas baixíssimas, porque, enfim, se a menina tem muita hesitação na hora de fazer um movimento, principalmente num salto que exige um afastamento das pernas, ela não chega a cumprir, né, a angulação necessária, e isso vai somando e às vezes você acaba perdendo um ponto por algumas questões desses detalhes de execução. E também queria, né, a minha Kinga, a minha Queen, Luísa Maia, também elogiar. Eu acho que o salto dela tem um potencial. Você vê que ela já se tornou a nossa principal saltadora, saltando logo depois de ter um susto na trave, que, meu, fiquei com o coração partido quando eu vi ela com aquela cara de dor e deitada no chão, que, né, parecia que tinha tido uma lesão mais séria ali no momento. Eu acho que todo mundo ficou muito preocupado, mas aparentemente, né, o Comitê Interdisciplinar do Brasil, ele avaliou e autorizou ela a competir no salto. Ela falou, entregou o nosso melhor salto. Então, acho que tem muito potencial aí. E o solo também, né? Ela vem colocando mais elementos, mas ainda falta, acho que, um pouco limpar. E vou dar uma opinião pessoal. Eu achei belíssima a coreografia dela. Eu achei que tava diferente, uma personalidade. Eu achei que ela entregou com carão, assim. Eu acho que se ela só se entregar um pouco mais, né, para a execução dos movimentos e da interpretação da música, como, por exemplo, a Ana Luísa Lima, nossa outra Kinga que vai voltar aí para nossa seleção, eu acho que, meu, vai arrasar, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, esse solo da Lu Maia. Bom, só mudando um pouquinho de lado, falando um pouquinho do resultado do masculino, o Brasil ficou em nono lugar na competição, assim como a equipe feminina, com um total de 239,600 pontos. A gente tinha falado antes, né? O pódio lá no feminino foi Estados Unidos com ouro, Bélgica com a prata e França com o bronze. E no masculino foi Estados Unidos ouro, Japão com a prata, Turquia com o bronze. No caso do masculino ali, os três que foram no pódio ali eram equipes praticamente completas, assim. No Brasil, assim, vou falando aqui por minha opinião, eu acho que, assim, foi uma competição boa para esse time, que a gente tinha alguns meninos ali mais experientes, com outros mais novos, mas no geral acho que a participação foi boa. Lógico que a gente teve algumas. A gente poderia até ir um pouco melhor, assim, por causa de algumas quedas que a gente teve ali no solo, na barra fixa, mas no geral o trabalho do Brasil foi bom. Vale destacar o desempenho dessa equipe no cavalo com alças. Esse time B do Brasil, assim, foi melhor do que geralmente os meninos do time A, que fizeram, por exemplo, no Mundial do ano passado. Então, acho que são ali pessoas que, pensando que é um aparelho que geralmente o Brasil tem mais problemas, são meninos ali que podem eventualmente se evoluir ao longo do ano, brigar por uma vaga no Campeonato Mundial de 2023. Brasil, o país do cavalo. Um abraço, pessoal. Quem diria? É tudo que eu Diria entendo de isso. ginástica masculina, viu, gente? Também sei que Yuri faz um Prodnova maravilhoso. Descobri que também Tomás faz um Nabieva muito bom. Então, essa aqui é a minha participação para ginástica masculina. Acho ótimo, mas não conheço nada, só sei olhar mesmo. Bom, eu acho que foi uma participação bem digna dos meninos. Eles fizeram o que deu realmente foi uma boa rotação de cavalo que sempre foi o aparelho que a gente teve mais dificuldade. A gente conseguiu uma média acima de 13 pontos, que, se tratando de Brasil, é um somatório muito bom. A gente chega, às vezes, no Mundial e soma 10 de média na final por equipes, coisa que aconteceu no Mundial do ano passado. Então, saber que a gente tem essa evolução, né, da nossa rotação de cavalo na nova geração é muito bom. É algo que dá esperança aí para o futuro. Eu achei bem digna a participação do Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção na final por equipes foi a triste lesão do Brody Maloney, do norte-americano, que ele estava fazendo a saída de barra fixa dele, a mão escapou, e aí ele foi tentar abortar a saída, mas não deu muito certo. Ele chegou no chão com o joelho esticado, então deu uma puxada ali na perna dele. Enfim, parece ter sido uma lesão bem feia. A gente tem que esperar aí agora
que vai sair, né, na imprensa sobre essa lesão dele, mas eu fiquei bem assustado com a imagem. Bom, gente, acho que sobre Deixa o masculino, eu queria só destacar a performance, né, do Yuri, tanto no solo quanto no salto. Aparelhos que ele se mostrou bastante competitivo, tanto é que ele medalhou, né? E eu acho que quando a gente fala de ginástica artística masculina, comparando com a feminina, pensando onde está o Brasil, ele tá, né, numa posição mais desfavorecida no masculino. A gente tem equipes muito fortes, equipes que já são tradicionalmente fortes, sempre entregando, como China e Japão, não nessa competição especificamente, que foi só o Japão. E também temos equipes em ascensão, né, como a Turquia, que também está muito competitiva, e outras que eu não vou saber dizer, essas são só as que eu conheço de cabeça. Mas então vale muito a pena para o Brasil tentar apostar em alguns especialistas, né? Então as medalhas que a gente olha para trás que a gente conquistou foi com o Zanetti nas argolas, Hipólito no solo, e às vezes para o Yuri, às vezes ele não tem a melhor da competição, mas se ele tiver na hora certa, no lugar certo, ele pode beliscar sim uma medalha mundial. E eu, como sou otimista, vamos pensar em Olimpíadas em algum momento, né? Ninguém sabe, final é final. O Yuri, eu acho que ele foi o destaque do Brasil nessa competição. Teve um desempenho muito legal, assim, no geral. E também pegou, depois, né, já entrando um pouco no final, no assunto das finais por aparelho, ele ficou com a medalha de prata no salto. No solo, ele teve uma série boa no primeiro dia na competição por equipes, mas acabou errando na final do aparelho. Mas, no geral, assim, uma competição bem sólida dele. Eu acho que tem esse potencial, sim, dele chegar para brigar, se eventualmente conseguir ir para o Mundial, para a Olimpíada, brigar ali não só para pegar vaga na final, mas eventualmente para, dependendo se ele tiver um dia bom, brigar por medalha também. O Yuri, o aparelho principal dele nessa competição foi o salto sobre a mesa, né? Ele que está apresentando aí um Tsukahara com dupla pirueta e meia e uma reversão duplo mortal para frente, agrupado. Mas, pelo que ele já postou nas redes sociais dele, ele já tem treinado saltos mais difíceis, que é uma entrada de Tsukahara com duplo mortal com pirueta, que vale 6.0 de dificuldade, e ele já inclusive competiu isso no Campeonato Paulista do ano passado, que é uma reversão duplo mortal carpado para frente. Esses dois saltos, com certeza, se ele conseguir deixar consistente a ponto de apresentar em competições, ele pode brigar até ali pelo ouro em alguns campeonatos grandes, como o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos. Mas, claro, vai depender da evolução dele aí ao longo do tempo. Aleluia, arrepiei. E ele é um atleta bem jovem, né? Ele tá com 20 anos, se não me engano. 20. E no masculino, geralmente, os atletas conseguem manter um pico de performance assim por um tempo maior, né? Então, é um atleta aí que a gente tem para Paris, eventualmente para Los Angeles, quem sabe para Brisbane. Então, a gente tem ele aí, podemos ser o Yuri aí brigando por medalhas por vários anos aí com a seleção brasileira. No solo que ele, infelizmente, teve uma falha no dia da final por aparelhos. No primeiro dia ele cravou o solo, fez o que pôde ali. Na final por aparelhos ele acabou saindo do solo na primeira passada. Realmente sobrou força, né? O Yuri tem muita explosão, tem muita força e acabou sobrando um pouco de força. Não conseguiu controlar, mas isso aí também mostra o potencial dele, né? Que ele já está sobrando, já pode colocar algo mais difícil para ele fazer. Bom, indo agora para a final por aparelho. Citando assim, final por aparelho, quase que esquecemos de falar no masculino. O Brasil foi tão bem no cavalo nessa competição que o Brasil pegou uma final por aparelho de cavalo com o Gabriel Faria. Ele acabou, infelizmente, caiu na final, mas é legal a gente ver brasileiros chegando numa final num aparelho que geralmente não é o nosso, costuma ser o calcanhar de Aquiles do Brasil no masculino. Bom, vamos agora então passar para as finais por aparelho do feminino, onde a gente teve Júlia Soares brilhando novamente na DTB. Ela ficou em quarto lugar ali na final de trave. Uma série que eu acho que deveria ter sido bronze, na minha opinião pessoal. Mas, enfim, os árbitros deram a nota ali para a quarta colocação. E na final de solo a gente teve uma situação assim curiosa, né? A Júlia fez a sua boa apresentação, tirou ali 13.300 e daí a gente já estava assim, não, beleza, vai pro pódio, ok. Só que no final a gente tinha a Jocelyn dos Estados Unidos,
que tinha feito uma grande série no primeiro dia, na qualificação, ela tirou acima de 14. Só que daí ela cometeu um erro numa passada durante a final, e isso acabou matando toda a nota de dificuldade dela, e no final ela empatou com a Júlia ganhando ouro nos critérios de desempate. Então, senhor Lincoln, você que é o nosso árbitro aqui do podcast, poderia explicar um pouco o que aconteceu com essa série da Americana? Antes do Lincoln falar e fazer toda a questão do árbitro e ser técnico, eu vou falar aqui logo fazer o meu papel de torcedora e falar que foi uma reparação histórica, sim, né? Até porque o Brasil vem sofrendo retaliações dos árbitros, todo mundo sabe, a gente é garfado todo dia em todos os mundiais, em todas as competições. Então, antes de Lincoln começar a falar e dar as explicações técnicas, eu, como torcedora profissional, vou falar que existiu uma reparação histórica e se roubaram, foi bem feito. Eu acho que minha opinião de leiga foi exagerado, né? Acho que não precisava canetar tanto a coitada da Shawn Johnson Jr., mas bem feito, né? Sinceramente, francamente, todo dia, Sunisa Ali aí campeã olímpica para cima de Rebeca Andrade, a hora dessa, gente, me poupe. Achei muito bom. Inclusive, agora Lincoln pode explicar certinho, mas achei muito bom, viu? Ai, ai. Então, o que aconteceu com a Jocelyn foi que ela perdeu um requisito da prova dela, o requisito de acrobacia para frente e para trás. Na terceira passada dela, ela deveria fazer uma pirueta ao passo diretamente ligado com o rodante, né, para fazer o rodante flip duplo grupado, e ela acabou tropeçando na pirueta, no final da pirueta ao passo, e isso caracterizou uma pausa. Então, ela acabou perdendo o requisito, porque ela deveria ter feito isso diretamente conectado, né? Porque uma linha acrobática, ela requer pelo menos 2 elementos na mesma linha acrobática, né, ligados. E como ela fez a pirueta e tropeçou, ela teve uma pequena pausa, não caracteriza como uma ligação direta, né? E eu achei uma decisão acertada dos árbitros, porque foram bem criteriosos, mas tipo, com razão. Eu acho que pedia para fazer isso, sabe? Porque não foi diretamente conectado. Isso já foi pertinente isso ter acontecido numa competição relativamente menor, para que deixe de alerta tanto para Jocelyn quanto para outras atletas, que se isso acontecer em uma competição de porte maior, está sujeito a perder esse requisito, enfim. Ela acabou perdendo bastante ponto da nota de dificuldade dela, porque não tinha o requisito. E, enfim, tirou 13.300, só que como a nota de execução dela era menor que a Júlia acabou ganhando. É aquela coisa, né? Pode parecer às vezes injusto, mas querendo ou não, é o que está escrito no código, né? E o código tá ali para ser usado, então acabou perdendo. Pode acontecer com qualquer uma, né? Erros acontecem. Como diria Donatella Sati, deductions, yes, always, of course. E que deduction, né? Porque a gata da Jocelyn tava fazendo um duplo mortal esticado que pouquíssimas, né, conseguem fazer no mundo, assim, se você for pensar. Esticado o quê, meu anjo? Não, Sinceramente, se calma. aquilo ali foi Duas esticado, piruetas. Não, duplo esticado e sinceramente. ela ainda rodou 2 vezes no ar, entendeu? Então, Se assim, aquilo foi esticado, meu anjo, pelo amor de Deus, você toma mas vergonha na sua daí cumpre o cara. código, que não deduz o suficiente dessas queridas, né? A gente tem Ela vários. queria fazer. Gente, ela queria fazer um duplo com duplo esticado, ela nunca fez na vida dela, mas é a intenção Diz dela, é o ela que que vale a fez. intenção, né? Diz ela que fez e diz o povo que assistiu. Eu nunca vi, mas tá Mirou lá, no né? duplo com duplo, mirou no duplo com duplo esticado, acertou no Skinner, da Skinner. Tá lá, né? Tá recebendo a notinha dela. Se fosse brasileira, não ia valer, mas tudo bem. Vamos esquecer essa parte. O duplo com duplo da Gadirova é mais esticado que o dela. Então vamos falar do surto, que foi aquela competição por equipe mista, aquela coisa que parecia uma gincana de escola, sempre com um formato maluco, sério, que só assistindo em tempo real para você entender direito o que estava acontecendo naquela competição. Bom, só explicando rapidinho o regulamento dessa competição, como que era o negócio. Estavam 4 países participando, Brasil, Estados Unidos, Japão e Alemanha, e cada país colocava 3 ginastas meninas, 3 meninos, e iam competindo cada rodada em um aparelho no masculino e um aparelho no feminino. Só 2 pessoas por cada aparelho. E o que acontece?
Você tinha ali primeiro 3 rodadas entre as equipes, e daí, depois dessas 3 primeiras rodadas, quem terminasse em primeiro e segundo lugar ia disputar a medalha de ouro, o terceiro e o quarto colocado iam disputar a medalha de bronze. Na hora dessa disputa de medalha, a pontuação é zerada. Então, o que aconteceu a situação? O Brasil estava assim, teve problemas durante a competição, o Brasil acabou contando uma nota 8 no solo. Na hora que chegou e zerou, o Brasil deixou os aparelhos, deixou o salto masculino e feminino para o final, e como o salto pontua mais alto sempre, a gente acabou ganhando dos Estados Unidos. E é isso. E a gente ganhou uma medalha assim de presente de pura estratégia aí da Comissão Técnica do Brasil. Estados Unidos, que é freguês da gente, tá? Só queria deixar isso bem claro aqui, que tem tempo que eles não ganham a competição da gente assim, né? Nas competições menores, tudo bem, que fica lá apelando, mandando Jordan Childs, J.D. Carey lá, né? Aí acaba ganhando na Na cagada hora um que mundial importa, ou elas outro da ganham, né? gente. Não, na Na hora da cagada, na gincana da sorte. escola. Mas não consegue ganhar um Pan-Americano da gente, já tem duas competições seguidas, não consegue ganhar um mísero desafio de gincana de colégio, porque eles não têm estratégia, né? Então fica claro a superioridade do Brasil, como a gente é superior, né, na estratégia, como a gente é superior na hora de apresentar para o nosso público. Então, os Estados Unidos sonha, né? Eu espero que um dia eles consigam chegar no nosso nível de estratégia e consigam ganhar da Não. gente algum dia, porque já tá chato, né? Eles só ganham uma vez por ano, eles ganham. Mas, tipo E assim, falando nisso de estratégia, eu quero entender a estratégia da Alemanha, que foi disputar o ouro com o Japão, só que eles deixaram para a rodada final a trave e o cavalo. Sério, que loucura isso. Tá pedindo para perder, e foi o que aconteceu. Gente, sério, se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer e os outros não sabem, é a interpretação de texto, porque a dona Irina, o senhor Valmir, todos os meus queridos treinadores, a dona CBG inteira leu esse regulamento de cabo a rabo. Ah, o azar do Brasil é que essa é a única competição que eu conheço, pelo menos internacional. Diz que tem uma Swiss Cup, alguma coisa assim, que também tem essa questão de homens e mulheres competindo juntas. E tem esse modelo totalmente esquisito. Mas assim, vamos de leitura, porque a Alemanha também, eu não sabia que eles tinham deixado queria atrás. mandar um beijo aqui para Tipo, o nosso aqueles não têm querido a Paulo Freire, China. né? Um beijo, Paulo Freire, obrigada por tudo. Queria Não, deixar mas claro. Pode falar. sinceramente, o Brasil foi muito esperto, porque ali eu lembro que o pessoal na primeira rodada, que foram todas as outras equipes do masculino no salto. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, gente, mas é burrice isso, deixa o salto masculino pro final que você vai tirar uma notona. E foi o que a gente fez. Inclusive, o Brasil prata moral, porque a Alemanha me bota um 52 na final e a gente com 54 fica com bronze. Então, eu queria aqui também já falar que a gente é medalha de prata na gincana do colégio. E é isso que eu queria falar. E quiçá ouro, foi coladinho com o Japão. A gente quase ouro moral, né? Já que zerou, a gente estava lá, rainha da estratégia, sinceramente. Gente, mas sabe o que eu tô pensando? Eu acho que eu sei porque que eles fizeram isso. E se você for ver, tinham dois tipos de países nesse DTB. Os países que estavam mais prováveis de ir para o primeiro e segundo lugar e os que estavam menos. Eu achava que o Brasil estava menos. Então, a estratégia que a gente fez de deixar o nosso melhor aparelho para a última fazia sentido, porque ou a gente ia ficar fora do pódio, ou a gente ia estar no pódio no bronze. Agora, para a pessoa que tem chance de ficar entre o primeiro e o segundo, às vezes faz sentido de se apostar os melhores no primeiro, para você beliscar, por exemplo, um segundo lugar, porque no limite eles perderam a segunda parte, mas a medalha deles é de prata e a nossa é de bronze. Então, assim, talvez tenha sido por isso, mas eu vou voltar para a interpretação original de que eles não leram, porque essa é a versão mais decolonial, mais babadeira. Não sabe Não, ler, mas o não detalhe é sabe que tomar assim, banho e não sabe ler, acabou. no feminino, beleza, tinha que competir os 4 aparelhos. No masculino, eles escolheram competir no cavalo, gente. Quem faz isso? Você podia escolher só 4 aparelhos, né? Escolher. Exato, o Brasil foi lá e falou assim: não, não vamos fazer cavalo, não vamos fazer argola. Resultado, ganhamos o bronze. E o que Linda da acontece estratégia. essa Mixed Cup, eu acho que, embora a gente tenha ganhado a medalha de bronze ali na estratégia, foi uma competição, para falar a verdade, péssima. A gente foi para a rodada final, a rodada para disputar com os Estados Unidos, com 10 pontos a menos que os Estados Unidos. A gente acabou, enfim, tendo uma infelicidade ali da Luísa Maia, que ela acabou caindo da trave, depois na saída forçou o pé, acho que ela sentiu um pouco ali de dor, saiu mancando, enfim. Ela não foi para o solo, a gente teve que contar com a Josiane no solo,
ali é uma situação assim, por exemplo, a Josi já não tinha feito o solo no primeiro dia, a Gabriela tinha feito o solo no lugar dela, e daí ela precisou substituir ali meio que de última hora a Luísa Maia no solo, né? Então, lógico que ele aquece ali de última hora, mas aconteceu uma infelicidade, né? Ela tem assim, um solo muito bonito na parte artística, nos elementos de dança, mas a parte acrobática dela, assim, ainda não tem tanta dificuldade, e ela acabou caindo, assim, nas duas primeiras passadas dela, que são passadas mais fáceis, mas assim ela não conseguiu apresentar, né? Uma pena ali. Eu acho que fica aquela coisa, né, de experiência, sim, é uma coisa chata, uma situação chata ali, você numa final importante acaba tendo duas quedas, mas é uma coisa assim que a ginasta leva para o futuro para tentar evoluir. O bronze está em casa, né? Os Estados Unidos saiu sem medalha e o bronze está em casa, independente se tirou 7, se tirou 8, a medalha está na mala. Um abraço, continua sem saber ler. Bom, eu acho que mesmo com a medalha é algo para a gente repensar o nosso modelo de treinamento no Brasil, porque algo está errado, a gente consegue ver isso nitidamente, a gente tem o potencial, sabe? A gente tem o conhecimento, a gente tem a estrutura, mas a gente está entregando menos do que a gente deveria, do que a gente poderia também. Então, fica aí o questionamento, né? Fica aí a reflexão do que a gente pode fazer enquanto país, né? Para melhorar a situação da nossa ginástica, porque a gente pode mais. Tanto que a gente já tem mais que isso, né? A gente só não está conseguindo dar continuidade. Bom, então é isso, gente. Vamos fechando por aqui essa primeira edição do Duplo Twist Hablado. Espero que você tenha gostado dessa edição e fiquem ligados que em breve a gente vem com mais episódios. Então gostaria de agradecer a Ursi, a Malu e ao Linho pela participação. Muito obrigado e tchau, tchau.